Então, pessoal, já de volta. A gente vai começar agora o nosso segundo período. Espero que vocês já estejam todos aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da homilética. Fizemos aí primeiro algumas definições. Vamos falar um pouquinho sobre a importância dela. E eu queria passar um vídeo para vocês, antes de continuar. É um vídeo num podcast de um teólogo, né, que falou sobre John Stott. Lembra daquele livro que a gente comentou ali no início? Ele foi citado nesse vídeo falando sobre a importância de púlpitos sadios, ou seja, de mensagens de pessoas que vão fazer o uso do púlpito de forma sadia. E ele fala algo assim bem impactante, e eu quero compartilhar com vocês isso agora, e vocês já vão entender o que eu vou dizer para vocês. Vou colocar ele agora para rodar. Em quem sobe no seu púlpito. O John Stott falava assim: preocupe-se menos com quem sai da sua igreja e mais com quem sobe no seu púlpito. Sua preocupação tem que estar mais em quem sobe no seu púlpito do que quem sai e entra da sua igreja. Se o púlpito for comprometido com Jesus e nada mais que Jesus, então você tem uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que vai crescer organicamente, uma igreja saudável, que vai atrair as pessoas. Que as pessoas, domingo após domingo, pessoas vão voltar lá para ouvir aquela mensagem, porque apesar de ser confrontante, ela é salvadora, é libertadora. Ela é dura, mas ela transforma. Outra. Então, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? É uma das grandes verdades do cristianismo na atualidade, é o que esse rapaz fala nesse podcast aí com respeito às palavras do John Stott. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com quem sobe nos nossos púlpitos, ou quem está falando na frente dos nossos grupos, seja na célula, seja na escola bíblica, seja no grupo de jovens, seja onde for. A gente tem que estar preocupado com esse camarada, ou com essa camarada que vai estar ali na frente falando, do que quem está saindo da igreja, porque muitas vezes essa pessoa está saindo, né, por causa de questões relacionadas ao mau uso da palavra de Deus, a má exposição das escrituras. Johanna, a palavra-chave da primeira aula é sermão, tá? A Cileja digitou ali, legal. Daí a segunda palavra-chave, já vamos falar agora, é homília. Do primeiro período, sermão, do segundo período, homília. Ok, pessoal? Então, esse vídeo aí retrata bem uma preocupação que a gente tem que ter, né, que as nossas lideranças precisam ter, e nós mesmos, né? Saber selecionar bem o que a gente está ouvindo, ser crente bereano, né? Seguir o que a gente chama, que eu intitulei nesse tempo atrás na Escola Bíblica dos Jovens, seguir o berenismo. A gente intitulou a teologia ou a filosofia dos crentes de Beré de berenismo. A gente tem que seguir aí o berenismo para não ser enganado, sempre conferir nas escrituras, né? E o púlpito é o local para que os nossos pregadores façam bom uso da palavra. Vamos lá. A importância da homilética. A contribuição da homilética para nós, isso lá desde a igreja primitiva até hoje. Em primeiro lugar, ela teve uma contribuição importante por causa da expansão do evangelho no meio das nações gentílicas. A gente falou isso no primeiro período, que Israel, como nação escolhida, não desempenhou muito bem esse seu papel, né, de anunciar as grandezas e a glória de Deus no meio das nações. Também porque cometeram muitas falhas, cometeram muitos pecados e trouxeram sobre si muito juízo, que culminou por final com o cativeiro, né? Que foi um dos momentos mais trágicos e mais terríveis da história de Israel. Então, eles não tinham muito essa cultura de sair, como a gente tem hoje essa cultura, né?
cristã nossa, pentecostal, desse comissionamento que Jesus deixou para nós de sairmos às nações. Israel não tinha muito esse tipo de atitude. Então, a homilética ela veio para contribuir quando começou a acontecer a expansão do evangelho no meio das nações gentílicas. A necessidade de estruturar o sermão, a necessidade de se preparar até em outros idiomas, quem sabe ter tradutor e assim por diante, era de extrema importância, um preparo de um sermão adequado. Isso está meio ligado também com a segunda contribuição, a conversão de homens que já tinham sido habilmente treinados, por exemplo, na retórica, na oratória, na filosofia, pessoas, digamos, de um padrão de estudo mais elevado. Então, os pregadores, os discípulos, os seguidores de Cristo, precisaram também desenvolver uma maneira, né, mais requintada de pregação, e a homilética ela veio ajudar muito nisso. Orígenes, Ambrósio, Agostinho, eles naturalmente usaram as técnicas que eles já conheciam antes de serem cristãos para pregar, né? Eles se utilizaram muito disso para escrever as suas teologias sistemáticas, por exemplo, e apresentar, não só na fala pública, mas também através das escrituras que eles redigiram, utilizando elementos da homilética. E a terceira contribuição da homilética foi por causa do declínio dos pregadores judeus não cristãos, né? Então, aquele estilo mais doméstico de dialogar, começou a dar lugar aos sermões, né, às pregações. Então, o primeiro ponto está relacionado ao terceiro, né, que os judeus não tinham muito essa atividade evangelística, né? Mesmo que existiam prosélitos do judaísmo que vinham para Jerusalém para aprender e tal, os judeus não tinham muito essa questão. E depois a homilética veio para ajudar muito nessa questão. Falando da igreja, responsabilizando agora um pouco nós sobre a questão da homilética, a igreja viva de nosso Senhor Jesus Cristo origina-se, vive e é perpetuada pela palavra de Deus. Romanos 10:17, uma passagem bem conhecida, fala, né, que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, pregar o evangelho significa despertar, confirmar, estimular, consolidar e aperfeiçoar a fé. Isso significa pregar. Por essa razão, a prédica é a característica marcante do cristianismo. Uma mensagem onde o pregador não passa só um texto, não passa só uma fala, mas ele apresenta o seu próprio exemplo de vida. Então, nenhuma outra religião jamais tornara a reunião frequente e regular de massas humanas para ouvir instrução religiosa e exortação, fazer disso uma parte integrante do culto divino. Isso não era comum, só o cristianismo conseguiu fazer isso. Então, para o seminarista, para o missionário, para o futuro pregador do evangelho, a homilética constitui a coroa da preparação ministerial, porque para ela convergem todas as matérias teológicas a fim de originar, vivificar, caracterizar, renovar e perpetuar o cristianismo autêntico. Então, imagine alguém que vai pregar, por exemplo, sobre perdão, vai pregar no culto de ceia sobre a Santa Ceia em si, sobre o que ela significa e tantos outros temas, né? Ele precisa fazer uso da homilética, da hermenêutica, da exegese, e isso, o sermão vai ser a coroa do trabalho dele. Ele pode fazer um grande evangelismo, entregar folhetos na cidade inteira, pode entregar Bíblias para todas as pessoas, ele pode fazer o evento que ele for, pode estar inserido de uma forma muito grande na sociedade, mas se ele não tiver uma mensagem para transmitir, uma mensagem autêntica, uma mensagem transformadora, uma mensagem poderosa, uma mensagem bíblica, uma mensagem cristã, uma mensagem dos céus, do reino de Deus, todo esforço físico humano talvez não vai ter muito sentido se ele não tiver uma mensagem.
E uma boa mensagem, ela é fruto de um trabalho homilético, né? Vai fazer parte, uma boa pregação, né? Um bom discurso vai passar pelo meio da homilética. Os dois versículos que a gente leu ali, Romanos 10, 17, né? E Efésios 4 e 11, onde o apóstolo Paulo fala à igreja em Éfeso sobre os 5 dons ministeriais. Ainda falando da importância da homilética, em primeiro, mais um ponto. A homilética desenvolve a arte da expressão, da fala, né? Você começa a treinar isso mais. A homilética desenvolve raciocínio. Por quê? Porque o pregador, muitas vezes, ele vai precisar buscar um assunto secular, um assunto que está em pauta na sociedade, um assunto que está em pauta que é no meio da política, e outras questões. Então, ele vai precisar estudar não só a Bíblia, mas também assuntos seculares. Então, a homilética, ela é importante porque ela vai desenvolver o raciocínio. Você vai precisar pensar para montar o seu texto, para montar a sua fala, né, para montar o seu sermão, a sua mensagem. A terceira parte importante da homilética aqui nesse slide, que é a homilética aprimora os conhecimentos em assuntos gerais. Pedro falou na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 18, que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. São duas pernas, né? Uma vez eu escutei alguém falar isso, e eu sempre tomo isso como exemplo. Para nós caminharmos adequadamente, a gente precisa usar as duas pernas, certo? Se eu usar só a perna no conhecimento, eu vou ficar andando em círculos, vou ficar no mesmo lugar. Se eu usar só a perna da graça, vou continuar caminhando em círculos. Mas se eu unir o conhecimento espiritual com o conhecimento secular, com o conhecimento geral, nós vamos caminhar adiante. A gente tem que ter um equilíbrio do uso, né, tanto dos princípios ou dos elementos espirituais, como também dos humanos e materiais. As duas coisas vão nos auxiliar. Não, assim como só não o conhecimento bíblico vai fazer toda a diferença, e também não adianta só orar dia e noite e não estudar a Bíblia também. Então, são duas pernas que se complementam. Tem um escritor chamado Henrique W. Becker, que ele falou que eu grito mais quando tenho menos coisa para dizer. Então, imagine e faça uma comparação de alguns pregadores pentecostais ou igrejas que se faz muito barulho, por parte não só do povo, mas daquele que está falando. Às vezes a pessoa grita, 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 faz um barulhão, mas não sai nada, né, porque não há preparo. Então ele dizia, né, que quando ele tinha pouca coisa para falar, ele gritava mais, porque lhe faltava conteúdo para passar para as pessoas. E mais uma questão importante da homilética é que ela desenvolve a vida espiritual e devocional. Imagine um pregador que vai falar, vai se preparar para se apresentar para um público que não vai ler a Bíblia, que não vai comparar os textos, que não vai olhar comentários bíblicos, que não vai se preparar também de forma consagratória, né, na sua vida espiritual, não vai sair nada, né? O Leonardo Ravenhill, um dos que escreveu o livro A Oração, A Chave do Avivamento, ou melhor, porque está no pleno avivamento, ele disse que ele escreveu, né, que o pregador, ou miliasta, ou prédico, que não tem pelo menos 2 horas de oração por dia, segundo ele, não vale um vintém, não vale uma moeda. Foi ele que escreveu, o Leonardo Ravenhill falou sobre isso. Então, a homilética também vai desenvolver na gente, no missionário, no pregador, a vida espiritual e devocional, porque ele vai precisar procurar cavar, né? Buscar, né, experiência com Deus, intimidade, direção de Deus, ouvir a voz de Deus, se preparar espiritualmente, né, para poder falar diante das pessoas. Existe, ainda falando também da questão, ainda da importância da homilética, existem alguns requisitos essenciais para uma pregação eficiente, para uma homília eficiente, né, uma boa homilética. O primeiro deles é os dotes naturais. Cada um de nós tem alguma coisa que é nossa, né?
que a gente desenvolveu pessoalmente. Olha só o que diz aqui o texto. Deus chama os seus servos e os capacita para a tarefa que terão que realizar. A pregação da palavra exige dotes naturais como clareza de raciocínio, fluência, dicção clara, sensibilidade. Esses dotes podem e devem ser melhorados ou desenvolvidos. Às vezes alguém tem um pouco de vergonha de falar em púlpito, alguma falha de dicção, ou não é tão fluente, né? Às vezes falta um pouco a questão de uma clareza de raciocínio, mas às vezes uma vitamina, um exercício, um treinamento vai ajudar essa pessoa a resolver essa questão e aprimorar esse dote pessoal, natural, né? Então, esses dotes podem e devem ser melhorados e desenvolvidos. João Calvino corretamente acentuou que não é suficiente que uma pessoa seja eminente no conhecimento profundo se não é acompanhada do talento para ensinar. Né? Imagine uma pessoa que é muito inteligente, né? Mas chega aqui na escola de missões ou chega lá para pregar para vocês ou ensinar na escola bíblica, ou seja, onde é que vocês estiverem, e o cara começar a falar só palavras técnicas e difíceis. Boa noite a todos. Eu quero hoje falar sobre a grandeza e onipotência, e só usando termos muito difíceis, só termos técnicos. As pessoas não vão entender, né? Ele pode ser muito inteligente, mas vai faltar ali o talento de ensinar, de tornar claro essas palavras, né? Isso que ele preparou. Falando ainda de dons naturais, no entanto, deve ser dito que se nós fomos chamados por Deus, é porque Ele deseja falar ao povo através de nós. Portanto, não tentemos ser outra pessoa. Deus nos usa com nossas características e limitações na transmissão da sua palavra. Por exemplo, um jovem pregador iniciante, né? Vai ver pregadores como, eu vou colocar exemplos aqui do nosso seio assembleano, né? O Trovão, que prega aqui no Congresso dos Gedeões, Marcos Feliciano e outros nomes aí, que tem o seu estilo de vestimento, o seu estilo de fala, o Trovão com aquela voz estrondorosa que ele tem, as pessoas, o pregador iniciante vai começar a usar as mesmas roupas, tentar usar mesmo som vocal, o mesmo jeito de pregar, o mesmo jeito de pentear o cabelo para se parecer com aquela pessoa e tentar, né, startar um jeito de pregar, mas copiando o estilo de outros. Isso não é muito adequado, né? Os livros de homilética falam sobre isso. Nós precisamos ser nós mesmos. Claro, que preparados, né? Buscando sempre melhorar. Mas nós precisamos ser usados como nós somos. Desenvolver o que a gente pode, sim, mas sermos nós mesmos. Warfield diz: mantenha sempre diante de suas mentes a grandeza do seu chamado pessoal. Né? Então, os dotes naturais, eles fazem parte da instrumentalidade que Deus vai usar você para pregar, para ser humilhasta e para fazer o uso aí das técnicas da homilética. Falando de cultura geral, o ministério é uma profissão erudita. Warfield falou isso. Ele disse que o ministério é uma profissão erudita e o homem sem conhecimento é desqualificado para esses deveres, independentemente dos outros talentos que possa ter. Então, aqui ele está falando sobre a importância do conhecimento geral, né, para a gente. O pregador deve procurar estar atualizado, ler jornais e revistas, assistir os noticiários da TV. Gente, isso aqui foi escrito há um tempo atrás, né? Esse módulo de homilética, então eu acrescentei aqui, são palavras minhas, conectar-se à internet, às mídias, as questões aí modernas também, procurando estar em dia com os acontecimentos do seu tempo. Então, ao mesmo tempo, é imprescindível ao pregador o gosto pela leitura, quer clássica, quer contemporânea, a fim de que possa ter melhores condições de ilustrar a sua mensagem, adquirir um raciocínio mais eficiente,
ter, enfim, melhores recursos no convívio social e na transmissão da mensagem. A gente vai ver, quando a gente falar sobre o sermão e a estrutura homilética, que a ilustração, ela é um grande elemento da pregação. Então, quando a gente está ligado com as coisas, está lendo livros, não, a Bíblia é indispensável, claro, em primeiro lugar, mas se você está lendo outros livros, de diversos autores, você sempre vai ver uma ilustração, você vai ver um exemplo, vai aprender alguma coisa nova, vai pegar uma ideia aqui, vai pegar uma ideia lá, isso pode acrescentar e muito a sua mensagem, principalmente o corpo do sermão, na questão da ilustração, né, de exemplos. Você vai poder sempre apresentar alguma coisa, às vezes até nova, para as pessoas que estão lhe ouvindo. Isso vai enriquecer muito e vai lhe ajudar bastante. A habilidade, ela também faz parte de uma boa homilética. Saber escolher a disposição do material, isso exige treino. A gente pode ouvir bons pregadores, a gente pode ler sermões. Por que não podemos ler sermões? Podemos ler sermões de grandes pregadores, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon, como pregadores da atualidade, por exemplo, como Hernandes Dias Lopes, e outros, Luciano Subirá, muita gente aí que são considerados bons pregadores. A gente pode ler o sermão deles, podemos estudar os sermões deles, ver como eles montaram a estrutura do sermão deles. Então, aprender sem praticar é o mesmo que arar e não semear. Olha só essa frase. Aprender sem praticar é o mesmo que arar e não semear. Então, a prática da pregação é, na realidade, o ato de arar e semear ao mesmo tempo. Vamos colocar aqui também, falar um pouco sobre a piedade. Isso aqui é uma coisa que Jesus nos ensinou muito. João Calvino falou o seguinte: não se requer de um pastor apenas cultura, mas também inabalável fidelidade pela sã doutrina, ao ponto de jamais apartar-se dela. Então, o que é a palavra piedade? É ter pena de alguém? Piedade? Não, piedade significa cumprir o seu dever, obedecer um plano de leis. No nosso caso, seguir de forma inabalável e fiel a sã doutrina. Isso é piedade. Isso significa piedade. Em 1 Timóteo 4:8, nós vemos que a piedade é essencial à pregação eficiente. A mensagem deve ser pregada para si mesmo, em primeiro lugar. Os ideais propostos devem se tornar os nossos ideais. A técnica e a homilética não devem nos conduzir a negligenciar a piedade. O sermão não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como um instrumento de Deus para a transmissão da sua graça, para produzir fé nos seus escolhidos. Como pregadores, devemos pregar não apenas com vida, com entusiasmo, mas com a vida, com a nossa própria vida. É a prédica que nós falamos lá no início, que é um dos elementos que estão relacionados à homilética, a prédica, né? Então, como pregadores, devemos pregar não apenas com vida, mas com a nossa vida. Isso foi dito por Gilton Moraes. Outra arma importante que a gente tem é a perícia. A perícia, ela está relacionada à coleta, à escolha e disposição de material que você vai utilizar para montar o seu sermão. Ela abrange a seleção de material disponível para que a organização do sermão seja efetuada, desde a sua preparação até a entrega da mensagem. É uma tarefa que exige esforço, tempo e prática. Então, o pregador, o homiliasta, é como um administrador de tropas, como um general, né, que gerencia todos os aspectos da batalha. Ele torna-se o administrador da pesquisa. O homiliasta, o pregador, é aquela pessoa que vai gerenciar, vai administrar a pesquisa do assunto relacionado ao sermão que ele vai pregar. Ele é, a gente pode dizer, o gerente da pesquisa. Ele é o general de um sermão, né? Um perito da pesquisa bíblica.
Esse é o homileasta, esse é o missionário, esse é o pregador, né? Então, ah, veja como é importante a questão também da perícia, né? A gente ter ali a habilidade suficiente para pegar algum comentário, pegar outros livros, pegar outras bíblias de estudo e juntar todo esse material e administrar ele de tal forma que a gente possa se valer, né, daquilo que a gente conseguiu encontrar para transmitir para as pessoas. Uma outra coisa, gente, que é muito importante e que está relacionada a uma boa homilética e que é um requisito essencial à pregação eficiente, são quatro elementos que eu vou falar para vocês agora desse, a partir desse slide. São coisas que a gente passou esses dias atrás numa fala aqui numa escola teológica e que eu baixei num comentário na internet de um professor, de um grande teólogo. O nome dele está aqui, já vou dizer para vocês. O nome dele é Joel Beck. Ele é um grande teólogo, ele que explicou esses assuntos aqui relacionados à homilética, a importância desses quatro elementos estarem presentes na construção do seu sermão, porque senão o seu sermão pode se tornar incompleto. Ele até pode ter algumas verdades bíblicas, mas ele vai estar incompleto por falta de consistência bíblica, doutrinária, experiencial e prática. Então, a gente vai ver esses quatro pontos separados aqui agora, né? Vamos falar primeiro, uma boa homilética, ela precisa ser, em primeiro lugar, bíblica. Eu vou deixar para vocês lerem depois da aula, hoje à noite, amanhã, na hora que vocês tiverem um tempo, o texto de Atos capítulo 2, versículos 14 até o 40. Na verdade, a gente precisaria ter lido ele antes para estar falando do que a gente vai falar aqui. Mas como vocês vão receber os slides depois, em PDF, vocês podem voltar aqui para esses slides, depois de lerem Atos capítulo 2, versículos 14 até o 40. Aí vocês vão entender o que a gente falou aqui de uma forma ainda mais clara. Quando a gente fala que a homilética, a homília, a nossa pregação, ela precisa ser bíblica, a gente está dizendo com isso que nós precisamos usar a própria Bíblia para pregar. No sermão que Pedro, em Atos capítulo 2, ele fez referência a vários textos bíblicos, né? Ali ele não estava usando o livro de Atos, claro, porque ele nem havia sido escrito ainda. Mas na pregação dele, na humilha que ele fez, no sermão que ele apresentou, ele citou Joel capítulo 2, Salmo 16, Salmo 110 e outros textos do Antigo Testamento para embasar a sua pregação. Então, em primeiro lugar, a nossa pregação, a nossa humilha precisa ser bíblica. Não tem como pregar para as pessoas algo que seja da parte de Deus, por mais moderno ou aplicável, contextualizado que seja, sem usar as escrituras, né? Elas precisam fazer parte da construção do nosso sermão. Então, em alguns pontos aqui fala o slide que a Pedro não só usou o texto, como explicou o texto. Lembra o que Jesus fez lá em Lucas 24 com os discípulos do caminho de Emaús? Aqui, Pedro fez a mesma coisa. Ele pegou os textos bíblicos e explicou eles para as pessoas que estavam ouvindo ele. Então, Pedro faz isto por meio da teologia bíblica. Ele faz a interpretação e a exegese daqueles textos, apelando, no caso aqui do texto que ele utilizou para pregar, no caso da aliança de Deus com Davi. Foi uma das coisas que ele enfatizou bastante ali, por exemplo, né? Então, em primeiro lugar, a nossa homilética, a nossa homília, o nosso sermão, a nossa pregação, nós, como missionários, precisamos ser bíblicos, bem bíblicos, puramente bíblicos. Não tem como falar nada, pregar nada, sem que haja embasamento bíblico.
Em segundo lugar, a pregação ela precisa ser doutrinária. Ela precisa ser bíblica, ela precisa ter elementos doutrinários. Quando vocês lerem Atos 2, do 14 até o 40, vocês vão ver que Pedro utiliza-se de diversas doutrinas bíblicas reconhecidas por eles, pelos teólogos do Antigo Testamento, que ele cita na sua mensagem, né? Você vai ver, os versículos estão aqui citados, e a gente vai falar a segunda parte do slide. Portanto, o sermão de Pedro aborda as doutrinas do decreto eterno, de sua execução e providência, da promessa da aliança com Deus, da encarnação de Cristo, de seu ministério na terra, de sua humilhação, na morte como oferta pelo pecado, e de sua exaltação em sua ressurreição e ascensão ao trono do céu, bem como a pessoa e obra do Espírito Santo em relação à pessoa e obra de Cristo. Olha só quantas doutrinas bíblicas estão inseridas dentro do sermão que Pedro pregou lá em Atos capítulo 2. É bastante coisa, né? Se a gente for analisar, eles utilizaram bastante as escrituras e tinham uma base doutrinária forte. Então, o sermão precisa ser bíblico e precisa ter uma base doutrinária forte. Terceiro, não menos importante, ele precisa ser experiencial. Experiencial. O sermão no dia de Pentecostes é também experiencial em conteúdo. Por quê? Porque explica e justifica, com base nas Escrituras Sagradas, a experiência do derramamento do Espírito Santo que havia acontecido ali em Atos capítulo 2, versículos 1 a seguir. Do 1 até o 12 e 13 ali, né? Então, ele explica aquela experiência. Então, a pregação precisa ser experiencial, né? É experiencial em sua discriminação espiritual, por exemplo, declarando a impiedade daqueles que mataram Jesus, né? O exemplo daqueles que cometer esse erro de estar matando o Cristo, né? Mas confortando e elogiando aqueles que se arrependeram e identificaram com Cristo como recebedores do Espírito Santo. Também é experiencial em seu efeito, porque depois que Pedro terminou de pregar, as pessoas disseram, então, o que nós precisamos fazer para sermos salvos? A pregação de Pedro, ela produziu uma experiência de vida naquele momento aquelas pessoas. Eles chegaram a questionar, tá, então, Pedro, o que a gente faz para ser salvo? Daí chega a pregação precisa ser prática, né? O sermão de Pedro é também prático, ordenando os seus ouvintes. Sabe o que vocês têm que fazer depois de ouvir a nossa base bíblica, a nossa base doutrinária, a explicação da experiência que nós tivemos hoje, o que ela significa, e outras questões que Pedro pregou. Tá, o que a gente tem que fazer? Daí Pedro faz a aplicação, ele diz, vocês precisam se arrepender e cada um de vós ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Então, todo sermão, ele vai ter um embasamento bíblico, ele vai ter uma interpretação e uma argumentação doutrinária, ele vai ter ilustrações, exemplos práticos, vai explicar o texto com algum exemplo e vai, por final, aplicar. Né? Você imagine, você prega, né? Prepara o seu sermão, prega, chega no final, você entrega o microfone para o pastor e vai sentar. Não, o pastor ora agora. Não que isso seja errado, mas você precisa aproveitar, né, a oportunidade para concluir a sua fala e fazer o apelo. Né? Nesse caso aqui, o apelo, a pergunta vem por parte do próprio povo, né? Isso não é muito comum hoje dentro das nossas igrejas, alguém lá no meio da pregação fazer uma pergunta ou pedir para algo para você, né? E você responder lá para eles. Mas a sua pregação vai estimular isso na mente e no coração das pessoas. No final, eles vão estar se perguntando isso. E você vai dar a resposta através do apelo, da conclusão, da aplicação daquele sermão. Então, a aplicação é muito maior do que a mensagem registrada em Atos, porque o texto diz que Pedro os exortou com muitas outras palavras para salvá-los desta geração perversa. Né? Então, além da pergunta que eles fizeram, da resposta que Pedro deu,
Quando eles terminaram ali, Pedro ainda continua explicando muitas outras coisas para eles, enriquecendo, então, assim, o seu sermão. Olha só que coisa incrível, né? E, seguindo para o final dessa exposição aqui que a gente está fazendo hoje, sobre uma boa homilética, a gente não pode esquecer, claro, embasamento bíblico, base doutrinária, a experiência, a ilustração, a aplicação, mas no meio do preparo desse sermão existe uma coisa importante, que muitas vezes a gente acaba tendo essa experiência, e vocês talvez já tiveram, ou se ainda não tiveram, vão ter quando você começar a mexer com preparação de sermão, de mensagens, textos para você falar, ensinar para as pessoas. Você vai ver que a atuação do Espírito Santo de Deus, se assim você requerer, buscar ele, né, ele pode ser um grande aliado para você. A gente vai colocar aqui 3 elementos espirituais indispensáveis que vão rechear, assim, né, vão ser algo que vão tornar o teu sermão ainda mais brilhante, ainda mais poderoso, digamos. O primeiro dele é a busca pelo Espírito de sabedoria e de revelação. Eu escutei há uns dias atrás um pregador num podcast falar sobre isso. Eu esqueci o nome dele, porque eu queria ter anotado para baixar o vídeo e apresentar aqui para vocês e não consegui mais achar. Mas eu me lembrei da fala e registrei aqui nesses slides para a gente não esquecer e para vocês usufruírem dessa visão, dessa maneira de enxergar isso também dentro da homilética, que é essa busca por sabedoria e revelação, em primeiro lugar. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, versículos 17 até o 18, e Efésios capítulo 3, versículo 3, a gente vai ver que Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, que eles precisavam buscar, né, da parte de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação. Olha o que diz o texto. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E no capítulo 3, versículo 3, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Isso aqui é até um versículo que eu usei no meu primeiro livro, no Por Meio dele, para explicar as profundezas da revelação que Paulo teve em Efésios capítulo 1 e capítulo 2, onde ele apresenta diversos benefícios conquistados por meio da cruz de Cristo. De onde que Paulo recebeu tudo isso? De onde que veio esse texto? De onde veio essa pregação? De onde veio essa humilha? Veio da parte de Deus. Isso aqui já é um fundamento espiritual, né? O espírito de sabedoria e de revelação veio do alto. Paulo não tinha isso sozinho. O Espírito Santo de Deus, né, a Trindade, concedeu esta revelação das profundezas de Deus através desse elemento espiritual, que a gente também precisa buscar, né? Imagine você, ele está buscando, separou uma passagem bíblica, até algo que eu quero que você já comece a fazer a partir de hoje, escolher um texto bíblico para preparar um sermão, até o final desse mês. Vocês prepararem uma mensagem para pregar, para falar. Indiferente se vocês vão falar na igreja de vocês ou não, porque a partir da segunda, terceira aula, a gente já vai começar a trabalhar com o texto para o preparo de um sermão. Então, já escolho desde já um texto para vocês prepararem, cada um de vocês, um sermão. Isso vai ser uma tarefa, né? Então, imagine que você começa a utilizar o texto, começa a ler, preparar ele, fazer os seus primeiros registros, rascunhos no papel. Imagine você buscando ali insistentemente a direção de Deus, orando nesse sentido para que Deus te dê sabedoria e revelação, e daqui a pouco você vai lá deitar, ou está sozinho, está escutando uma música, está ouvindo alguém falar alguma coisa, e começa Deus te dar algo, né? Um pão quentinho, como dizem os pentecostais, né? Um pão quentinho do céu. O que você vai fazer?
é bom, já fica mais um conselho, todo homiliasta, todo pregador, todo missionário, precisa ter um pedaço de papel e uma caneta na mão. Porque se Deus te der alguma coisa, Deus te revelar, através do espírito de sabedoria e revelação, o que você vai fazer? Você vai anotar, que isso está vindo direto do céu para você. Então aproveite isso para anotar, porque isso vai enriquecer muito e pode tornar a sua mensagem muito, muito boa. Um segundo elemento espiritual muito grande é o que Paulo escreve aos Colossenses, do capítulo 1, versículos 9 e 10. Olha o que ele diz. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só que importante isso aqui. Tem muitas coisas que nós só vamos conseguir entender, compreender e obedecer quando Deus, né, nos conceder a sabedoria e a inteligência espiritual. Isso é uma coisa que a gente precisa buscar para que a nossa homilética ela seja mais completa. E por último, não menos importante, também como um elemento espiritual indispensável, é crescer em ciência e conhecimento. Em Filipenses capítulo 1, versículos 9 até o 11, Paulo fala à igreja em Filipos o seguinte: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha só que texto incrível. Então, isso aqui é mais um elemento espiritual que nós temos, que é indispensável e que vão fazer parte de uma boa homilética. Se nós buscarmos, vou voltar aqui, ó, o espírito de sabedoria e de revelação, toda a sabedoria e inteligência espiritual, e toda a ciência e todo o conhecimento espiritual, com certeza quem ouvir você, né, os seus ensinos, suas falas, sua pregação, seja no evangelismo, seja onde for, eles vão perceber que Deus tem te dado alguma coisa. Você tem recebido alguma coisa do alto, que não é só conhecimento bíblico, não é só conhecimento secular, não é só as técnicas da homilética que você está utilizando. Você tem alguma coisa que Deus tem te dado a mais e que tem feito a grande diferença. Certo, pessoal? Nós temos aqui ainda algumas coisas relacionadas à natureza da homilética, ainda relacionada à pregação. 4 verbos. Eu vou falar aqui, a gente vai concluir nossa aula de hoje falando esses verbos aqui, tá? Vamos falar sobre o queriço, ou querex, que é o arauto. Então, a palavra uma das palavras que o Novo Testamento utiliza para representar o pregador, no nosso caso aqui, né, na Escola de Missões, o missionário, o hobiliasta, é a palavra queriço, que significa proclamar, anunciar, tornar conhecido. Há pelo menos 61 ocorrências dela no Novo Testamento e está relacionado com o termo arauto, o querix, né? De onde também vem a palavra querigma, do Novo Testamento grego. Então, quem é o arauto? É alguém comissionado pelo seu soberano para anunciar em alta voz alguma notícia para assim torná-la conhecida. Nos reinos antigos, o arauto era aquela pessoa que representava o rei em muitas funções. É ele que levava cartas, é ele que anunciava publicamente as coisas que o rei, ou o soberano, havia mandado falar. No nosso caso, é fácil da gente entender, nós temos um Deus soberano acima de nós, que nos comissionou como arautos. Nós, missionários, somos arautos. Nós fomos comissionados por esse Deus soberano para anunciar em alta voz, em bom tom e de uma forma compreensível as coisas relacionadas ao reino de Deus, né?
Então, o arauto fala e age em nome do seu senhor. A mensagem não é dele. A mensagem é do senhor, do rei. Então, o arauto é um porta-voz do seu mestre. É isto que dá à sua palavra legitimidade, credibilidade e autenticidade. Então, o arauto é essa pessoa, o missionário é um arauto. Então, a proclamação do arauto já é determinada. Não é nós que determinamos a mensagem. A mensagem Deus já deu para nós. Nós precisamos pregar ela, não outra mensagem. Nós não temos o direito de pregar outra mensagem a não ser aquela que Deus deu. Então, ele deve tornar conhecidas a vontade e a palavra do seu Senhor. O não cumprimento dessa missão desclassifica-o da sua função e responsabilidade. Então, o teor principal da mensagem do arauto bíblico é o anúncio do reino de Deus, da mensagem que Cristo veio ensinar e estabelecer para nós. Depois ele comissionou-nos e a gente vai replicar essa mesma mensagem. E o receptor da mensagem do arauto bíblico é o mundo inteiro, né? Mateus 28 e Marcos 16 e 15, nós temos lá que o evangelho deve ser propagado para todas as nações da terra. Então, o arauto tem essa função. E também está relacionado aí à homilética. Tudo isso que a gente está fazendo hoje, essa introdução, né? Está tudo relacionado à homilética. Existe um outro termo que está relacionado à pregação, né? À homília, que é evangelizar. A palavra euangelizomai significa evangelizar. Quem evangeliza transmite boas novas, uma mensagem de alegria, uma boa notícia. Assim se caracteriza a natureza da prédica evangélica. O pregador do evangelho, o missionário, é o portador de boas novas, de uma mensagem de salvação e alegria, e podemos aqui complementar e da apresentação da justiça de Deus, né? Então, uma mensagem de salvação, de alegria, do amor de Deus, somado à justiça de Deus. Ou seja, se as pessoas, né, não aceitarem essa mensagem, sobre elas vai vir o juízo de Deus. O missionário também é uma testemunha, ele é um martirei. A palavra do Novo Testamento, martirei, significa testemunhar, testificar, ser uma testemunha. De onde vem a palavra mártir, né? O testemunho de Jesus Cristo é outra característica autêntica da pregação evangélica. Jesus convidou seus discípulos lá em Atos capítulo 1, e versículo 8, e vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão as pessoas que vão falar exatamente sobre mim, vão me imitar, né? E se necessário for, vocês também se tornarão mártires. Testemunha fidedigna, né? Então, por isso, o testemunho do Novo Testamento testifica para outras pessoas aquilo que apropriou-se, que ele apropriou pela fé, que ele conquistou pela fé. A isto Paulo afirma em 2 Timóteo 2:2, e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite, você deve transmitir a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui nós já estamos falando de discipulado também, né? Testemunhar, testificar, e tomando aqui o exemplo de 2 Timóteo 2:2, quando Paulo escreve ao seu filho amado na fé, também tem relação a discipular, né? Preparar pessoas exatamente iguais a Cristo. E, por último, também de grande importância, a palavra ensino, né? Que no Novo Testamento é didasken. A gente vai ver alguns versículos aqui que explicam isso de uma forma bem simples. No Sermão do Monte, em Mateus 7, 28 e 29, fala que quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava, como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o reino de Deus e curando as doenças e enfermidades. Em Marcos 6:2, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga.
Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Então veja que o ensino está totalmente relacionado à questão da humilha, à questão da homilética, à questão do que o missionário deve fazer. A habilidade de ensinar, de apresentar as escrituras de uma forma que seja compreensível pelas pessoas. Em Marcos 12:35, Jesus também ensinava no templo. Em Lucas 21, Jesus ensinava todos os dias no templo. Em João 18 também, quando ele estava prestes a ser julgado, ele falou que continuamente ele estava ensinando o povo todos os dias. Jesus ensinava ao ar livre também, no meio da rua, dos barcos, onde quer que fosse. Jesus era um grande e hábil professor, um grande e hábil ensinador, né? Então, a gente vai concluir aqui com esse último slide hoje, que fala que os apóstolos também reconheceram a importância do ensino para as igrejas recém-fundadas. O alvo do ensino apostólico era firmar os cristãos em sua fé, prepará-los para o serviço e aperfeiçoá-los para a vinda do Senhor Jesus. Então, portanto, a natureza da mensagem evangélica, da pregação, da homília, é explicar a história da salvação, transparecer a revelação e o plano de Deus para o mundo, para a igreja e para os incrédulos. Então fica para nós aí o exemplo de Jesus lá com os discípulos do caminho de Emaús, quando ele leu lá em Lucas 4, no dia da sinagoga, o Sermão do Monte, a maneira como Paulo, né, nas cartas, ele explica o Evangelho, por exemplo, a carta de Paulo aos Romanos, olha a maneira, a clareza, a sabedoria, a revelação que Paulo teve, né, que ele recebeu para explicar aos romanos o Evangelho. Os teólogos consideram o livro de Romanos o Evangelho segundo Paulo, né? Desculpe, pessoal. Onde ele explica, né, e constrói toda uma fala explicando o Evangelho. Então, gente, espero que a aula de hoje ela tenha sido compreensível para vocês. Eu sei que hoje a gente procurou, ela foi um pouco mais teórica, para a gente definir esses termos, porque depois, quando você for pegar ali papel e caneta para escrever e partir para preparar o sermão, você precisa ter na sua consciência esses elementos aqui, que eles são indispensáveis, né, para você preparar o sermão. Então, a aula de hoje foi mais para a gente fazer essa contextualização e essa definição do termo da homilética, certo? Então, o que eu quero que vocês façam a partir de hoje, né, um pedido meu, que vocês escolham um texto bíblico e já comecem a rabiscar alguma coisa que vocês enxergam ali, né? Depois, quando a gente chegar na segunda, terceira aula, que a gente já começar a falar do sermão propriamente dito e da estrutura homilética dele, vocês vão ir consertando e corrigindo o sermão de vocês, certo? Já olhando para esses primeiros slides aqui, falando da questão que ele precisa ser bíblico, doutrinário, experiencial e prático, né? Isso é uma coisa que vai ter que estar dentro do sermão de vocês, mas quando vocês começarem a escrever ali, montar ele, vocês vão ver como isso vai ficar claro, como isso vai ficar interessante, né? Quando a gente pegar e estruturar o sermão de forma homilética. Então vai ser bem interessante. Então, só relembrando aqui, as duas palavras-chave foi sermão e homília, e que Deus abençoe muito vocês. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu gostaria de abrir aqui agora uns minutinhos, se vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa relacionada ao que foi falado hoje aqui. Se alguma coisa não ficou claro, tem alguma dúvida ou quer acrescentar alguma coisa, a gente tem aqui uns 2, 3 minutos para fazer isso. Pode falar, Luciana. Pastor, graça e paz, boa noite. Graças Em a Deus. relação à homilética, né, e a exegese, são realmente uns termos bem mais incomuns, né, que a gente
às vezes não está muito acostumado e tal. Mas como a inspiração, no caso que também foi colocado aqui, a importância da inspiração e da revelação, né? Como isso se passa pela homilética? O que o senhor acha que deve vir primeiro? Olha, Revelação, ou eu busco no texto, o texto primeiro, os elementos base, né, a técnica, para que venha uma inspiração. eu acho que isso vai acontecer de forma simultânea, Luciana. Enquanto você vai estar buscando, né, estudar, entender, interpretar, e utilizar as técnicas da homilética, vocês vão ver depois que isso é uma coisa, não é uma coisa difícil, isso é uma coisa, é só para estruturar mesmo o seu sermão, vão ser só algumas técnicas, isso não vai tornar o seu sermão mais espiritual, ou não, né? Ele só vai tornar ele mais receptível, mais inteligível para as pessoas. Então, eu penso assim, a minha resposta é que o seu esforço, né, o seu estudo, o seu preparo vai ser coroado, né, vai ser completado com a questão da inspiração e das coisas que Deus também vai te dar e te vai revelar. As duas coisas vão se complementar, né? Você não vai... E assim, Deus em nenhum momento vai te dar algo, vai te revelar algo que vai ser contrário às escrituras ou contrário, por exemplo, uma norma de estrutura homilética do texto, né? Então, eu acho que as duas coisas vão se complementar, né? Que nem a gente falou hoje, 2 Pedro 3,18, a graça e o conhecimento vão ser as duas pernas do missionário, as duas pernas do homiliasta, as duas pernas do pregador. Ele precisa das duas coisas, senão não vai ser completo, né? Ficou claro? Ok, obrigada pela resposta. Ok, legal. Mas alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Sei que nós estamos em poucos na nossa sala, mas se alguém quiser complementar algo, falar alguma coisa, nós estamos à disposição ainda mais, 1 minuto ou dois. A Ângela bateu uma palma, Cilei também. Tá tudo ok, pessoal? Então tá. A gente vai finalizar aqui a nossa aula e que Deus abençoe muito vocês. Nós vamos só bater a nossa foto aqui. Vamos ver se o pessoal pode abrir